Acho que você pode se apresentar primeiro. Qual é o teu trabalho, o que você faz, quanto tempo na prefeitura? Meu nome é Celso Júnior Ferreira Santos, eu sou engenheiro florestal, sou funcionário da Prefeitura do Rio, já estou em vários órgãos e inclusive estou aí nesse período que está sendo estudado, começando a carreira na década de 80 na Prefeitura do Rio, através do projeto Mutirão Reflorestamento. E aí um pouco isso, essa é a primeira pergunta, se você pudesse falar um pouco assim, o ano, mais ou menos, o contexto político, como foi a iniciativa do projeto? Na década de 80 estavam se iniciando as primeiras políticas públicas em favela. Então, as favelas eram um território que nem existia no mapa, então eram territórios inexistentes, né, para o poder público. E a partir da década de 80 passaram a surgir alguns projetos, alguns programas de urbanização desses espaços. E o primeiro deles que eu tenho conhecimento nessa linha que eu estou falando era o projeto Mutirão. Esse projeto Mutirão, o objetivo dele era levar alguma infraestrutura para áreas de favela, utilizando a mão de obra do próprio morador. Acontece que isso foi em 85, por aí, e em 86 eles visualizaram a possibilidade de incluir o reflorestamento nesse conjunto de obras, né, que aconteciam nessas comunidades. Quem praticamente capitaneou essa implantação desse projeto foi o secretário Maurício Azedo. Ele é um cara que sempre deu muita força, sempre acreditou muito nesse projeto e eu acho que ele foi o cara que fez a diferença na época, porque ele conseguiu enxergar essa oportunidade de, utilizando a mão de obra das próprias comunidades, de levar, no princípio, o objetivo principal relacionado à questão da segurança dessas comunidades. A ideia era reflorestar toda a área amontante dentro dessa bacia, para tentar trazer um pouco mais de segurança para esses moradores. E qual foi a lógica então da escolha das favelas e para onde foi, né? Qual o volume de áreas impactadas? Inicialmente foram apresentadas algumas favelas. O critério realmente foi um critério político, porque esses políticos não tinham os instrumentos necessários para saber se aquela área realmente era uma área que tivesse um potencial para isso. Então surgiram ali algumas favelas espalhadas pela cidade, tanto teve na Zona Oeste, teve na Zona Norte, teve na Zona Sul. Jacarepaguá, né? O projeto piloto foi no Morro São José Operário, em Jacarepaguá. Então, dentro daquele cardápio de comunidades que algumas foram descartadas, porque algumas inclusive não tinham nem espaço para fazer o reflorestamento, e outras realmente ficaram, e os reflorestamentos estão lá até hoje, né? Acabei de citar um exemplo, tem o Morro São José Operário, você tem o Morro Cosme Damião, que fica na Serra do Barata, lá na Zona Oeste. Você tem o próprio Morro da Formiga e o Morro do Salgueiro, aqui na Maciço da Tijuca, né? Então, são iniciativas que começaram lá atrás, que estão aí, as áreas estão reflorestadas até hoje, né? Então, foi uma escolha legal. E como que era a organização? Até pode falar um pouco a evolução, assim, qual era a secretaria, quantas pessoas chegaram a ter em algum momento, quais eram os recursos, isso vinha do orçamento, enfim, de onde nasceu e como evoluiu isso? O recurso do projeto
os projetos todos vieram do orçamento municipal. Agora, mais recentemente, que a gente tem trabalhado com medidas compensatórias e outros mecanismos, mas no princípio, com certeza, é o orçamento municipal. Essas equipes eram contratadas na própria comunidade, né? Era selecionado uma pessoa para ser ali o empreiteiro comunitário, na época se chamava assim, um encarregado na realidade, né? E, dentro do projeto tinha uma estrutura prevista, um encarregado, oficial e o servente para fazer o serviço, tanto para a obra de reflorestamento quanto para as outras, seguiam a mesma hierarquia, né? E esse projeto começou dali de um conjunto de umas 10 comunidades que tinham no início. E cada equipe dessa do reflorestamento em geral tinha, vamos dizer assim, entre 6 a 12 ou 11 pessoas por aí. E no auge lá do projeto Mutirão Reflorestamento chegava a ter cerca de 1.000 pessoas em comunidades contratadas através desse projeto. E você pode falar um pouco assim, qual era a técnica? Como que vocês, enfim, como que vocês construíram essa intervenção, como que isso era feito e a evolução também disso? Nós somos engenheiros florestais, formados na Universidade Rural. Na época não havia, justamente nesse momento, na década de 80, estavam se iniciando os primeiros trabalhos de uma coisa chamada recuperação de áreas degradadas e depois passou a se chamar restauração ecológica. Então tinha uns trabalhos, por um lado, algumas técnicas que privilegiavam os usos das leguminosas de rápido crescimento, que a função dessas plantas é justamente fazer uma ocupação rápida do terreno, inclusive trazer um aporte de nutrientes, porque esses leguminosas têm a capacidade de absorver o nitrogênio do ar e depositar no solo. Então tinha uma visão nessa coisa mais funcional, de encosta, né? E aos poucos a gente foi começar a trabalhar os conceitos de sucessão ecológica, já inspirados também nos conceitos que vinham da USP, da Exalc, onde um dos principais nomes é o professor Kageyama, né, que começou a falar em sucessão de floresta, né, então os plantios sendo feitos baseados nos mecanismos de sucessão da mata, da floresta tropical. Então essas duas técnicas, esses dois conceitos se misturavam. A gente trabalhou muito mais em encosta, porque tinha claramente essa proposta tanto de fazer a contenção da encosta com o uso da vegetação, quanto a necessidade de tentar evitar que as comunidades crescessem e construíssem áreas de risco, né? Então, o trabalho ele tinha, tecnicamente, foi muito também associado a obras da GeoRio, né? A GeoRio tinha as obras de contenção de encosta e sempre sobravam as áreas do entorno. Quer dizer, você faz uma obra de contenção e muitas vezes você tem uma bacia inteira, né? Então era necessário que você cobrir a obra e revestir a encosta para você dar uma melhor eficácia nesses trabalhos de contenção de encosta aqui no Rio de Janeiro. Então é isso que começou aí a balizar mais ou menos a nossa atuação. Depois vieram outros trabalhos, aí sim, em área de mangue, em área de restinga, mas nós nascemos mesmo, foi na encosta. E aí você acabou de falar de uma articulação com a GeoRio. O projeto dialogava com outros organismos, tanto de Estado, de outros entes, enfim, tinha alguma... A GeoRio era, né, até por conta dessa necessidade de contenção, era um parceiro e sempre tivemos um contato muito estreito com a GeoRio. Agora, na época, nós começamos na Secretaria de Desenvolvimento Social, ainda nem existia a Secretaria de Meio Ambiente, né?
Secretaria de Meio Ambiente só veio a ser construída, criada no ano de 94. Não tinha nem tido a Eco 92, né? Então, a gente era praticamente uma referência, de uma certa forma, ambiental também, né? Não tinha uma grande assim, arcabouço ambiental na cidade. Então, a gente estava ali meio que liderando esse processo e foi bem interessante isso. E tem uma crítica que eu já escutei voltado à questão de um esforço de maior biodiversidade, tudo. E essa discussão da associação ecológica, isso faz parte um pouco, teve uma certa evolução, claro, você enxergou claro, o projeto, a técnica do projeto ele foi evoluindo, né? Então, realmente, até para a gente poder, nós temos um problema grave aqui na encosta, não é só aqui no Rio de Janeiro, mas aqui com certeza a gente tem, que é a presença do capim colonião. Esse capim colonião é uma planta exótica, uma invasora, e ela causa grandes danos, grandes transtornos para os remanescentes florestais aqui da cidade do Rio de Janeiro, porque ela ocupa as áreas e vai substituindo a vegetação nativa. De que forma? Ela pega fogo todo ano, praticamente todo ano, com um morador que faz uma limpeza de um terreno, uma vela, enfim, um balão, e ela vai, ela tem um período no meio do ano que ela fica seca, essa vegetação, e justamente no momento que pega fogo, queima as matas, e isso foi um dos principais motivos de que a gente, na década de 80, tinha uma grande área uma grande área desmatada de encosta na cidade do Rio de Janeiro. Continuamos até hoje, mas nós conseguimos recuperar uma boa parte. Então, tecnicamente, a gente tinha necessidade muito grande de cobrir o solo, porque a forma de você fazer o controle do capim colonião é através do sombreamento. Aqui no Rio de Janeiro, em nenhuma cidade, você pode lançar mão de outro tipo de produto, por exemplo, um herbicida, um outro produto que pudesse nos auxiliar nesse controle desse capim. Então nós tivemos que trabalhar apenas com sombreamento, e esse sombreamento é dado pelo crescimento de outras plantas para poder reduzir a força do capim. Então o uso dessas leguminosas realmente alavancou uma boa parte do trabalho, só que vieram alguns inconvenientes, porque é um número reduzido de espécies, e algumas delas inclusive se tornaram espécies invasoras, como a leucena, por exemplo. E sobre a estrutura, eu vou te perguntar assim, desde do viveiro, então, como que a prefeitura se organiza da produção dessas mudas até chegar na favela, então, internamente, e depois a estrutura interna das equipes, como era a divisão, você já tocou um pouco de grana, de recurso, tinha uma hierarquia, tinha alguma coisa de produtividade, ganhava mais, quem produzia mais, enfim, como que funcionava essa estrutura toda? Bom, a gente, em função da grande demanda de mudas, uma das primeiras coisas que a gente teve que fazer foi construir um viveiro para produzir mudas florestais, né? Esse primeiro viveiro, ele fica, aliás, na Fazenda Modelo, lá em Guaratiba. E tinha uma curiosidade também, que ele também trabalhava com a mão de obra dos internos da Fazenda Modelo. Então, a gente tinha essa questão inclusiva aí no morro, e lá na Fazenda Modelo a gente trabalhava também com uma mão de obra aí meio misturada entre pessoas contratadas na região com aquelas pessoas, aqueles internos, né, na Fazenda Modelo, e começou a produção de mudas. Até hoje é um dos grandes viveiros que tem no estado do Rio de Janeiro, com certeza. Então, essas mudas eram produzidas lá em Guaratiba, e depois elas são distribuídas para as frentes de reflorestamento, de caminhão, né? Então, é por aí. Nós utilizamos um produto que se chama Fertilurb. Fomos os pioneiros a usar esse produto, que é uma coisa curiosa que naquela época tinha, e hoje em dia, apesar de ter evoluído tanto, agora não tem mais o Fertilurb. O Fertilurb
é um composto orgânico feito a partir do resíduo do lixo. Então a gente foi o pioneiro a utilizar esse produto, produzíamos as mudas com esse fertilúrbio, então a gente tinha também essa função de utilizava em grande escala, né? Então esse material, o adubo e as mudas eram distribuídas no campo, e aí era feito o plantio, né? Depois daquela etapa lá no morro, que era o preparo do terreno até o plantio e depois a manutenção. Então é assim que funcionava lá no campo. Internamente dentro da prefeitura, a gente começou com uma coordenadoria, depois esse trabalho na realidade foi como uma gerência, depois passou a coordenadoria, nós saímos da Secretaria de Desenvolvimento Social, fomos para a de habitação, e depois da de habitação, quando foi criada em 94 a de meio ambiente, nós fomos para a de meio ambiente, aí passamos a ser uma coordenadoria, né? Então agora é mais ou menos a mesma coisa, só que criaram duas estruturas, enfim, depois para entrar em detalhes sobre isso, mas funcionava basicamente assim. E a equipe dentro do morro mesmo, a equipe de campo, tinha alguma diferença? Tinha. Então, lá na comunidade a gente tinha o encarregado, né? Que é uma liderança. Muitos desses encarregados eram presidentes de associação de moradores. Então você tinha um cara que tinha uma representatividade grande lá dentro, e dentro da equipe a gente ou tinha só os serventes, né, que chamavam de serventes, que são os trabalhadores. Às vezes tinha uma figura também, que é um oficial, que fazia um papel de supervisor, vamos dizer assim. Depois o projeto Mutirão Reflorestamento passou, inclusive, a fazer a eleição dentro da própria comunidade, né? Tinha uma escolha, uma consulta para ver quem indicar, qual a comunidade entre os candidatos que melhor se adequava à função ali. Então, é assim. E a escolha de ser a questão do voluntário, de não ser CLT, porque isso também volta e meia essa crítica vinha, como que foi essa escolha, por quê? Na realidade esse projeto Mutirão, no início ele era um mutirão mesmo, né? Que é um mutirão onde as pessoas não recebiam nenhuma remuneração. Só que isso ainda na década de 80, acho que no ano de 1985 ou 86, teve que mudar esse sistema, porque as pessoas estavam, apesar de elas estarem trabalhando na própria comunidade para fazer uma benfeitoria na própria região dela, né? Enfim, que era o que deu o nome de mutirão, né? A produtividade dessas obras, desse serviço, era muito pequena, porque a pessoa não tinha como dedicar seu tempo sem um sustento, sem uma maneira de ser remunerada, e aí se desenvolveu um sistema de pagamento pelo empreiteiro comunitário, ou seja, tinha uma pessoa que recebia um valor que redistribuía na equipe, era uma espécie de bolsa, só para o cara se manter. Depois de um tempo, esse sistema, nós chegamos lá já no reflorestamento, porque o projeto Mutirão acabou antes, só ficou o projeto Mutirão Reflorestamento, a criar um sistema de produtividade. Então tinha uma produtividade mínima que eles tinham que fazer, e que poderiam inclusive ganhar mais do que aquela bolsa, poderia até duplicar num determinado momento lá. Foi uma evolução interessante, que deu uma dinâmica melhor ao trabalho, mas sempre houve essa questão trabalhista, né? Porque acabava sendo um trabalho de longo prazo, que é um reflorestamento, a pessoa ia ficando e precisava ter, e precisa ainda, né, ter uma cobertura trabalhista, uma forma de se garantir, né? Só que até hoje a gente não conseguiu alcançar esse formato adequado, né? Porque a gente chegou a imaginar que poderíamos contratar cooperativas, chegamos a estimular a criação de cooperativa nessas favelas, e para depois a prefeitura contratar a cooperativa, ao invés de contratar diretamente o empreiteiro comunitário, né?
Só que não foi uma coisa que não foi aceita juridicamente, enfim. Depois, enfim, com esse surgimento das organizações sociais, eu entendo que poderia ser uma possibilidade de tentar resolver essa questão da contratação do trabalhador, né? Apesar de ser uma contratação precária, isso foi sustento para muita gente, chegou a ter 1.000 trabalhadores do Projeto Mutirão. Muita gente deixou o tráfico, muita gente criou seus filhos com esse trabalho, as pessoas eram reconhecidas na própria comunidade, né? A autoestima do trabalhador do projeto é uma coisa real. Então eu acho que mesmo tendo essa dificuldade, enfim, é uma deficiência, vamos dizer assim, eu acho que é um balanço positivo desse projeto. E tinha muita... os trabalhadores circulavam muito? Rotatividade. Tinha uma rotatividade ou tinha uma certa Não, tem bastante rotatividade, principalmente no começo, né? Você começa um reflorestamento, era muito comum ter uma troca muito grande, porque o trabalho é um trabalho relativamente... Primeiro que não é muito comum na cidade, né? Você ter a pessoa trabalhando na enxada, trabalhando com a foice, no sol o dia inteiro. Então é um trabalho bastante exigente, assim, fisicamente. Também não tinha mais aquela tradição rural, então o cara, enfim, já não é a mesma cultura daquela época. E aí muita gente entrava e saía, o cara, tinha que trabalhar lá em cima, tinha morros muito altos, morros acima de 300 metros de altura no começo, agora mais recentemente tinha até mais altos do que isso, mas então era muito desgastante o trabalho. Então era normal ter uma grande rotatividade até uma equipe ficar com uma equipe minimamente estabilizada e funcionar. E com a associação de moradores, como funcionava isso? Tinha um Pois diálogo com eles? No início era mais fácil, né? Porque as associações tinham uma certa independência maior, as associações tinham uma representatividade boa e tal. E no começo a gente tinha mais facilidade de chegar na associação de moradores, né? Com o passar do tempo, sempre foi uma relação positiva, porque no mínimo a gente estava trazendo ali 12, 13 pessoas contratadas, mesmo que a pessoa não tivesse, a associação não tivesse muito ligada na questão ambiental, mas só aquele benefício ali já representava muita coisa. Mas depois, com algumas associações, não sei se a maior parte, não sabe, ela acabou tendo uma influência do tráfico de drogas muito grande. Então, você perderam a independência e etc. E aí, esse é uma das dificuldades que a gente tem. E como foi essa negociação com o tráfico, Suti? Como que acontecia? Enfim, isso foi muito problemático, não foi? Foi bastante. Pois é, e houve uma mudança ao longo do tempo, né? Na década de 80, 90, 2000, até a gente chegar no ponto que a gente está hoje, né? São 30 e poucos anos, mudou bastante o perfil do traficante mudou bastante também, ele foi ficando cada vez mais jovem. Então, em alguns lugares, alguns reflorestamentos no começo, você tinha lá um traficante, o cara era quase que não tinha uma criança como a gente tem uma pessoa, né? Só para puxar assim na lembrança, o Escadinha, os caras, né? Alguns, assim, até lideranças. Então, assim, aí depois mudando. No começo sempre foi difícil porque a gente trabalha no morro numa zona numa faixa de Gaza, vamos dizer assim, porque muitas vezes a polícia está chegando de um lado, o traficante está do outro e a equipe, o engenheiro no meio. E houve momentos perigosíssimos, né? Houve casos de colegas nossos que sofreram
abordagens muito violentas. E os próprios trabalhadores também, às vezes, ficavam no fogo cruzado, né? Eu lembro que teve uma vez no Morro da Babilônia que os moradores lá da Urca ou da região ali da Lauro Miller, Botafogo, né, por ali, não se sabe bem da onde, falaram que eles viram os trabalhadores lá no morro, né? Não sabe, a pessoa que está olhando lá de baixo não sabe direito o que está acontecendo. Geralmente um trabalhador do Projeto Mutirão está com uma enxada ou uma ferramenta, uma foice na mão, e aí chamou a polícia, acionou de alguma maneira e eles chegaram a ser alvejados lá de cima, né, porque estava em atitude suspeita no morro. Isso aconteceu diversas vezes. Então foi difícil. Tem sido, né? Tem sido difícil. Alguns colegas nossos, tem um colega nosso que teve que passar a noite na Rocinha, uma vez. Ficou preso, um foi preso pelos traficantes, o outro ficou no meio do mato, escondido, porque começaram a atirar em cima do engenheiro. Ele se escondeu no mato, o outro foi capturado e aquele que ficou no mato só saiu no dia seguinte. A gente já tinha, até o governador já tinha sido acionado, né, secretário de segurança, para tentar localizar ele tinha desaparecido na Rocinha. Aí ele apareceu no dia seguinte, ele passou a noite no meio do mato. Então, teve casos emblemáticos aí. E você lembra de outro caso, inclusive alguma coisa sua, não necessariamente de tráfico, de seja o que for do projeto? Sim, bom, relacionado à questão de tráfico, assim, você arma na cara, assim, essas coisas eram muito comuns. Né? Tem até a gente já tinha que ter aquela relação. Aí uma vez a gente tava eu e um colega meu no morro, descemos, aí o traficante chamou a gente pra tomar picolé. Pra chupar um picolé lá no negócio. Aí, pô, você, né, fica preocupado, não com o cara em si, porque ele tá te chamando pra tomar picolé. Se ele quisesse fazer alguma coisa, ele não ia te chamar pra tomar um picolé, né? O problema é que você tá ali do lado de um traficante, a qualquer momento pode surgir uma ação policial. E aí você fica naquela situação delicada, né? Isso muitas vezes, muitos episódios aconteceram aí com os colegas e tal. E você acha que influenciou você escutou já do projeto ter sido replicado em outros lugares? Não, a gente interessado? A gente foi estudado por algumas entidades, chegaram a fazer estudo de caso com a gente aqui, até do exterior mesmo, lá dos Estados Unidos, aqui do Brasil, a Fundação Getúlio Vargas, mas eu não tenho notícia de que tenham montado nos mesmos moldes que a gente trabalhou aqui. Niterói mesmo chegou a ter alguns reflorestamentos, né, em de encosta, mas no modelo do mutirão sempre se esbarra nessa questão de como é que você vai pagar a mão de obra. Isso aí é o grande dificultador de uma implantação disso. Não existe isso ainda. Nós só conseguimos porque foi feito naquela época e acho que as pessoas, sei lá, os tomadores de decisão falaram, pô, isso aí é meio esquisito, mas é melhor manter isso aí que está dando certo. Então, mas porque se fosse começar agora, não começaria de jeito nenhum. E, enfim, para a gente fechar, o que você acha assim é um projeto de 33 anos, né? Então, um único projeto da década de 80 que ficou, que se manteve. O que você vê aí de acertos, de erros, que a análise você faria do projeto hoje? Não, eu acho assim, questão de erro, né? A fragilidade que existe grande ainda continua sendo essa questão da forma de contratação, porque isso é muito grave, né?
se o cara sofre um acidente, né? A questão de não ter aposentadoria, não ter direitos, isso é muito grave, né? E a gente achou que com o passar do tempo essa questão ia ser resolvida de alguma maneira, mas enfim, está aguardando aí uma solução para isso, né? Agora, em termos de acerto, foi uma felicidade você poder ter um projeto que tem o social e o ambiental. De uma maneira, não é conversa fiada, quer dizer, uma coisa está intimamente ligada à outra, né? Porque muito se fala, estou fazendo um projeto socioambiental, esse é porque você está ali numa favela remunerando uma pessoa que está em condições, às vezes, muito difíceis. Muitos trabalhadores do Projeto Mutirão eram os moradores da parte mais alta da favela, vamos dizer assim, né? A parte mais alta é a parte mais pobre, né? Então, a gente trabalhava direto com essas pessoas e acho que isso dá uma dimensão bem grande ao impacto que esse projeto teve. E a outra questão é o resultado em si a nível de recuperação, porque o que a gente viu de lá para cá, que as outras iniciativas de reflorestamento que a gente acompanhou, que não obedeceram a essa lógica, a gente vai ter dificuldade aqui de mostrar algum que tenha tido igual não tem, mas assim, expressivo, nada deu certo, porque se você não, numa condição nossa, estou falando a nível de reflorestamento urbano, pelo amor de Deus, não estou falando dentro da cidade. Existem projetos grandiosos aí, mas em área rural, em outras condições. Agora, dentro da cidade, porque qual é a alternativa? A alternativa é você contratar empresa para fazer o reflorestamento. E o que a empresa faz? Ela vai fazer o plantio e vai sair em algum momento e vai contratar gente dali ou não. Então você não tem aquele vínculo com o morador que acaba contribuindo muito para a manutenção do reflorestamento. Os reflorestamentos que foram feitos em favela com empresa, sobrou muito pouco. Tiveram caso? Teve caso, teve em 1900 e... Teve uma chuva muito forte no Rio de Janeiro, em 1988, e vieram recursos internacionais, e foi na época ainda tinha o Instituto Estadual de Floresta, contrataram empresas, selecionaram algumas áreas para fazer o reflorestamento. Você não acha praticamente nada mais. Então, eu acho que tinha que a gente estar debruçado para tentar resolver esse problema de forma de contratação, mas com certeza trabalhar com a mão de obra da própria comunidade, dando oportunidade para aquelas pessoas lá, aumentando o vínculo deles com aquele trabalho, é a maneira mais eficaz de trabalhar.